Olá, boa tarde. 2 homens foram presos na madrugada de hoje, acusados de furtar uma carga de cobre da subestação Mauá 3, localizada no bairro Mauazinho, na capital. Um vigilante do local que teria facilitado a ação também foi detido pela polícia. Antônio Lemos Pimentel estava neste veículo quando foi abordado pela polícia por volta das 3 horas da manhã de hoje. Na carroceria da picape, cerca de 200 quilos de cobre. A carga foi roubada da usina Mauá 3, que pertence à Eletrobras Amazonas Energia. O material já estava sendo negociado com Alcinei Machado Lima, dono de uma loja de sucata, que foi preso por receptação. O vigilante da usina, Lincoln Souza da Silva, de uma empresa terceirizada, também foi preso acusado de facilitar a ação dos infratores. Os 3 suspeitos foram indiciados por roubo qualificado e receptação. A Eletrobras Amazonas Energia esclarece que o furto não vai impactar no andamento da obra que vem sendo realizada na subestação Mauá 3. Moradores de um condomínio na zona centro-sul da capital reclamam de uma suposta invasão em uma área de proteção ambiental que fica atrás do residencial. No local, várias árvores já foram derrubadas e até lotes já teriam sido demarcados. A invasão fica ao lado deste condomínio no bairro Parque 10, na zona centro-sul da cidade. O terreno está dentro de uma área de preservação permanente e começou a ser desmatado no último domingo, segundo os moradores do residencial. Parte do local já foi até demarcado pelos invasores. O corte das árvores ocorreu no entorno de um córrego. As marcas do crime ambiental estão por toda parte. Esse morador, que prefere não mostrar o rosto, relata o que acontece na invasão. De barulhos aí de terçados, de foices, inclusive algo que parecia até motosserra. Ele também afirma que moradores do condomínio chegam a sofrer ameaças. Soltaram rojões e jogam pedaços de materiais, falam palavras de baixo calão, ameaçam verbalmente algum morador. O morador ainda conta que a polícia já esteve no local e que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente também já foi acionada. Levamos ao conhecimento das autoridades competentes e hoje estamos ingressando com uma ação também no Ministério Público para que essa área, uma APP, uma área de preservação permanente, que outrora foi nossa, mas por força da lei tivemos que recuar cerca de 22 metros o nosso muro, e agora nos vemos aí vulneráveis. A situação também se repete em outras áreas da cidade. No Parque das Garças, uma possível invasão ameaça esta área verde. Aqui o terreno, também cortado por um igarapé, já foi cercado e árvores foram derrubadas. Neste outro terreno, no conjunto Águas Claras, na zona norte da capital, o verde deu lugar a várias casas construídas de forma improvisada. Um problema que parece sem controle na capital, que tem crescido de forma desordenada. Sobre a invasão atrás do residencial do Parque 10, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade informou que já encaminhou fiscais ao local, onde foi constatado que a ocupação encontra-se em um terreno particular localizado dentro de uma área de preservação permanente. Ainda de acordo com a SEMAS, a fiscalização vai retornar ao local para demarcar a APP e o proprietário do terreno será orientado a entrar com ação de reintegração de posse para evitar maiores danos. Parte da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, teve que ser interditada no início da tarde de hoje para a remoção de um caminhão cegonha destruído durante um incêndio na tarde de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio no caminhão cegonha começou logo depois que um dos pneus estourou. Ao tentar tirar o veículo da pista, o atrito do aro da roda com o asfalto teria gerado faíscas que iniciaram o fogo. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram também as 8 picapes que eram transportadas. Ninguém ficou ferido. Após o incêndio, a estrutura danificada passou a ocupar uma das faixas da BR-174 e só pôde ser removida nesta quinta-feira.
O Band Cidade está de volta agora com uma boa notícia para quem iniciou o ano fora do mercado de trabalho. Apesar do fim do período das contratações temporárias devido às festas de fim de ano, há vagas sobrando aqui no comércio da capital. Só no início deste ano a expectativa é de uma oferta de 4.000 oportunidades de trabalho aqui em Manaus. A abertura de 2 novos shoppings na zona norte de Manaus, no fim do ano passado, ajudou a impulsionar a oferta de empregos. Juntos, os 350 novos empreendimentos ofereceram mais de 7.000 vagas de trabalho. Isso sem contar com as vagas temporárias, criadas para atender a demanda de festas de fim de ano. Este gerente de loja afirma que, mesmo com a concorrência, foi necessário o dobro de funcionários. Tivemos uma contratação de cerca de 80% do nosso quadro, né? Cerca de 40% desse quadro de extranatais vão ficar conosco e que serão efetivados em loja. Uma boa oportunidade para quem estava desempregado. Este outro destaca que foi imprescindível a contratação imediata de funcionários que entraram em regime temporário. Olha, no momento nós temos 36 funcionários e ao todo, né? E foi contratado, nos temporários nós contratamos 5 vendedores que eram temporários e ficaram efetivados já para trabalhar com a gente já direto. Mas, de acordo com a Câmara dos Dirigentes e Lojistas, pelo menos 2.000 vagas temporárias não foram preenchidas e agora devem somar a novas oportunidades. Segundo a CDL, cerca de 4.000 oportunidades de emprego devem ser oferecidas no comércio neste início de ano. Fato que está sendo considerado inédito na capital amazonense. Nós nunca tivemos tantas vagas dadas, principalmente no quarto trimestre do ano 2014, como também no primeiro trimestre desse ano, onde não preenchidas as vagas do ano passado vão ser preenchidas no início desse ano, como também lojas que já marcaram suas inaugurações até o segundo trimestre do 2015. Quem se antecipou e aproveitou a fase das contratações temporárias, agora já comemora um início de ano com um emprego novo. A ser contratada, eu estou muito feliz, né? Eu acho que cada um de nós demos o nosso melhor. Agora um alerta para os pais. Neste período de férias escolares, em que as crianças passam mais tempo em casa, aumenta o risco dos acidentes domésticos. Mesmo quem toma todos os cuidados pode, num piscar de olhos, expor as crianças a algum tipo de perigo. Por isso, o Band Cidade de hoje traz algumas dicas para você minimizar os riscos desses acidentes em casa. Durante a semana, Daniel e Tássia passam o dia inteiro fora de casa. Os 2 filhos do casal, Mateus, de 4 anos, e Arthur, de 2, estudam pela manhã e durante a tarde ficam sob os cuidados da babá. Mas em tempo de férias escolares, as crianças ficam em casa em tempo integral. Apesar do momento que você sabe repassar os comandos para ele, conversar com ele, estar ali perto de vocês, né? E você tem uma pessoa, tem uma babá, pessoas que trabalham com você, que também passa essa tranquilidade, fica mais fácil você trabalhar com aquele pensamento de se estava acontecendo alguma coisa lá em casa ou não. O perigo é que quanto mais tempo as crianças passam em casa, mais aumenta o risco de algum acidente doméstico. Escadas, tomadas de energia elétrica e piscina podem transformar uma simples brincadeira em uma tragédia. A convite da reportagem, o tenente Janderson, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, deu algumas dicas para o casal evitar acidentes em casa e que pode servir para você. A primeira observação foi a escada, que não possui corrimão em um dos lados. No caso das escadas, que elas possam ter os anteparos de proteção, os materiais que possam permitir justamente que a criança tenha a segurança de subir e de descer. A porta de proteção na parte de cima da escada foi elogiada. A gente viu aqui na residência algo bem interessante, que é interessante que tenha em todas as residências que tem criança pequena, que é justamente essas portinhas que acabam limitando o acesso. Então a criança, mesmo que ela queira descer sem a supervisão de um adulto, ela acaba tendo a dificuldade porque é limitada pelaquela porta de acesso. Para as tomadas, mais uma dica. O ideal é que você pudesse trocar por tomadas que dificultassem o contato dos dedos ou de outro material com o interior. Ou pudesse estar utilizando, naquelas que estivessem sem uso, protetores, para tampar justamente o acesso.
Ponto positivo também para a proteção na piscina. Existem aquelas áreas, aqueles equipamentos que limitam o acesso à piscina, que é uma forma também de evitar. E existem também essas redes que acabam, elas não limitam o acesso, mas elas impedem que a criança, mesmo que caia aí, venha a se afogar. E os perigos não acabam por aí. Muitos dos acidentes domésticos ocorrem na cozinha durante o preparo das refeições. Por isso, os cabos de panela, por exemplo, não devem ficar ao alcance dos pequenos. Na dúvida, o ideal é usar apenas as bocas da parte de trás do fogão. Quando os cabos estão voltados para a direção dela, para fora, a região de fora do fogão, ela pode ter o risco delas mexerem e puxarem, pode estar com óleo, pode ter outro material sendo produzido e pode vir a cair sobre ela e causar queimaduras sérias, entre outros riscos. A cozinha ainda esconde outros perigos. Objetos pontiagudos, produtos químicos e de limpeza devem ser guardados fora do alcance das crianças. Na casa de Daniel e Tássia, a despensa fica trancada com chave. Nós procuramos sempre manter fechada a porta, né, trancada na chave, e para evitar o acesso deles na despensa, né? E eles costumam mais brincar por aqui pela sala mesmo, próximo da TV. Apesar de nunca ter tido problemas de acidentes em casa com as crianças, para Daniel, as dicas do bombeiro foram valiosas. E isso aí, que cada dia é um aprendizado, né? Até mesmo hoje, ali com a presença do Tenente Janderson, os outros aprendizados que às vezes a gente fica cego e deixa desapercebido ou deixa passar de vez em quando. O Corpo de Bombeiros do Amazonas disponibiliza um folder com dicas para evitar acidentes em casa. E se todas as devidas precauções forem tomadas, o choro das crianças não deve passar de uma simples implicância entre irmãos. Com os pequenos todo cuidado é pouco, né? O Palácio do Planalto anunciou nesta quarta-feira os nomes dos novos comandantes das Forças Armadas para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. O ex-comandante militar da Amazônia, general Eduardo Vilas Boas, assume o comando do Exército. O general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas foi comandante militar da Amazônia entre os anos de 2012 e 2014. Mas antes de assumir o comando do CMA, já havia ocupado outros postos em unidades militares da Amazônia. No ano passado, o general deixou o posto para assumir a chefia do Comando de Operações Terrestres em Brasília, o COTER, que coordena todas as operações militares em território nacional. Vilas Boas assume o lugar deixado pelo general Enzo Peri, que estava à frente do comando do Exército desde fevereiro de 2007, bem como os comandantes da Marinha e Aeronáutica, que também foram substituídos. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Apuí, a previsão é de tempo instável, com pancadas de chuvas no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Em Tabatinga, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuviscos. Mínima de 23 e a máxima não passa dos 29 graus. Já em Manaus, o tempo fica fechado, também com chance de chuva fraca. Mínima de 23 e a máxima chega aos 30 graus. Com o fim do recesso do Judiciário Amazonense, a Defensoria Pública do Estado retomou esta semana os serviços de atendimento ao público. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Israel Ayasser. Muito boa noite, Israel. Muito boa noite, Rosimara. Boa noite a você que acompanha o Band Cidade. Os serviços de atendimento nas unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas já voltaram a funcionar desde ontem. O objetivo do órgão é oferecer atendimento jurídico integral ao cidadão. Quem traz todas as informações é o Defensor Público Geral do Amazonas, Ricardo Trindade. Muito boa noite. A grande dúvida da população é saber que tipos de serviços a Defensoria Pública pode oferecer. Em síntese, nós podemos afirmar que a Defensoria Pública ela é responsável pela prestação do serviço de assistência jurídica integral e gratuita na esfera judicial e extrajudicial à população carente. E compreendo acrescentar que esse trabalho na esfera jurídica, ele é acompanhado de uma equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais, psicólogos, em razão das peculiaridades, né? Porque nós temos uma obrigação muito grande
em atender cidadãos e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, menores, idosos, mulheres em situação de violência doméstica, enfim. Então, essa assistência jurídica é prestada de modo integral, gratuito e com apoio dessa equipe multidisciplinar, voltado para a população carente. Com o retorno das atividades, as comarcas também do interior, aquelas 14 que foram inauguradas esse ano, também já estão funcionando. Exato. Hoje nós podemos dizer que a Defensoria Pública do Amazonas está presente em praticamente todo o estado, em todas as comarcas. Podemos inclusive especificar, mais precisamente em 52 comarcas. Isso com a posse que nós tivemos dos novos defensores que ingressaram a partir da realização do segundo concurso público para ingresso na carreira. Tivemos os primeiros que ingressaram no ano passado e agora, com o retorno das atividades forenses, nós tivemos mais 14 defensores públicos que assumiram comarcas no interior, já se encontram nessas novas comarcas, o que implica um grande avanço em termos de atendimento no interior do estado. E os serviços itinerantes, aqueles foram bastante procurados ano passado, inclusive só tem números de atendimentos do ano passado. Vão continuar esse ano? Isso. Nós temos uma atividade especial que nós desenvolvemos na Defensoria, que é o programa Defensoria Pública Itinerante. Através de um ônibus adaptado, nós nos deslocamos com essa equipe de defensores e a equipe multidisciplinar para fazer atendimento nos bairros, nos lugares mais distantes. Então nós tivemos no ano passado 1.600 atendimentos só nessa atividade itinerante nos bairros mais afastados de Manaus. E ampliamos também para 2 municípios da região metropolitana, no caso Iranduba e Itacoatiara. E esse ano de 2015 nós pretendemos ampliar mais ainda, atingindo outros municípios, exemplo de Itacoatiara, Manacapuru e alguns outros. Agora, para a gente encerrar, doutor, onde é que a pessoa pode consultar na internet as unidades e os locais e o endereço? Nós temos o nosso site da Defensoria Pública, onde nós temos todas as informações no que diz respeito aos lugares de atendimento. Nós temos 20 unidades de atendimentos espalhadas em toda a cidade de Manaus. Então, qualquer cidadão ingressando no site da Defensoria Pública, é o www.defensoriapublica.m.gov.br, poderá encontrar todas as informações relativas a esses locais que nós temos espalhados por Manaus para receber o atendimento por esses profissionais abnegados da Defensoria Pública e sua equipe de assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais. E muito obrigado. Rosimara, volto com você. Candidato à presidência da Câmara dos Deputados em Brasília, o líder da bancada do PMDB, deputado federal Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, esteve hoje em Manaus. Se reuniu com o governador José Mello. O deputado, que está em campanha na região norte do país, nesta quarta-feira foi citado no jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, Eduardo Cunha foi mencionado em depoimento da Operação Lava Jato como suposto beneficiário do esquema de corrupção da Petrobras. Em sua conta no Twitter, o deputado negou as acusações, alegando que a denúncia é uma tentativa política de atacar a sua candidatura à presidência da Câmara. A escolha da nova mesa diretora da Câmara Federal está marcada para o dia 1º de fevereiro, após o fim do recesso legislativo. Esta manhã, José Mello também disse que está finalizando o projeto de reestruturação administrativa para ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado no início de fevereiro. O governador também afirmou que na próxima semana deve começar a empossar novos chefes do sistema de segurança pública. E agora à tarde, o deputado Eduardo Cunha também se reuniu com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Agora vamos falar de esporte. 9 atletas de luta olímpica do Amazonas embarcam nesta madrugada para mais um desafio. Desta vez, a meta é conquistar uma vaga na seleção brasileira da modalidade e, quem sabe, representar o país em competições internacionais. Eles brigam diante de um sonho, serem ainda mais reconhecidos na luta olímpica e representar o Amazonas e o Brasil em grandes competições.
Para isso, os treinos são intensos, onde é preciso muito esforço e dedicação à modalidade. O amazonense Paulo Vitor, que começou a praticar o esporte aos 14 anos, entrou na luta olímpica em 2010 e teve até de trancar a faculdade de Direito para se dedicar às competições. Agora ele também se prepara para mais um desafio, disputar a seletiva para entrar na seleção brasileira da modalidade em 2015. 5 anos investindo direto aí, treinando para poder chegar no nível que eu estou hoje. Tenho muito a que aprender ainda, mas se esforçando ao máximo aí, que eu junto ao professor Dagoberto aí, para trazer um bom resultado de lá. A equipe de 9 lutadores amazonenses embarca para o Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira para participar do evento que vai preparar os atletas para as principais competições internacionais no ano que antecede os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Aos 17 anos, Andrea também se esforça para estar entre as atletas selecionadas. Se a gente for campeão, a gente consegue. Fica em treinamento, já se preparando já para o brasileiro, que é em fevereiro, e para as demais competições que tem esse ano. Acostumado a treinar atletas campeões mundiais, o professor cubano está otimista e considera a equipe que representa o Amazonas preparada para o desafio. Trabalho muita técnica, muita preparação física para lograr os objetivos que temos traçado como meta. Vontade, empenho e dedicação também não faltam em Valdeci, que lidera a equipe masculina. Não só é atleta, a gente tem que se dedicar um pouco, a gente trabalhar um pouco com a comunidade também e tá revelando novos atletas aí no futuro. Boa sorte para estes atletas. O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã logo após o Brasil Urgente.